A pergunta é, se bem que ela é relacionada com cosmovisão, então, de repente, né? A pergunta é, tá, a cosmovisão, ela trabalha toda a questão da mentalidade, do modo como eu enxergo as coisas. Como é que isso, naquela questão de teologia pública, como que isso influencia, por exemplo, a minha visão política? Não sei se deu para entender mais ou menos a pergunta. De que maneira a cosmovisão cristã, ela influencia a nossa visão política? Posso tentar. O professor Xavier, Michael Gorin, ele falou uma coisa muito legal uma vez, que assim, nesse contexto brasileiro de polarização esquerda, direita, e agora a primeira vez na história, governo de direita e tal, e coisa do tipo, ele falou que uma coisa interessante de acontecer é que o cristão, o autêntico discípulo de Jesus, muitas vezes ele é confundido, e as pessoas falam, peraí, esse cara é esquerdista. Aí depois eu falo, mas não, peraí, esse cara é de direita. E aí causa uma confusão, por quê? Porque a gente não é nem de esquerda nem de direita, embora esses dois lados do espectro político, nesses dois lados há aspectos que reverberam valores do lado que nós somos, que é o reino de Deus. Então, como que a gente lida com isso? A gente precisa, de uma forma bem prática, precisa ler muitas escrituras, sabendo que as escrituras não têm uma proposta distintiva e exclusiva de ser política no que diz respeito a partidarismo, mas que a escritura apresenta o reino de Deus como a solução e como o trailer do que haverá de vir, e de uma forma simples também e prática, ler a escritura, conhecer a escritura, ler bons livros a respeito de cosmovisão, ler um James Sire da vida, ler Nancy Pearce, Michael Gorin, ler outros caras, Van Hooser, David Koyzis, ler esses caras, porque esses caras pegam a Bíblia e eles trazem para nós ensinamentos bem, não vou falar que é simples, mas são palatáveis, eles dão uma traduzida para que a gente compreenda essas questões de viés político, entendeu? Mas a gente é do reino, a gente não é de esquerda nem de direita, entendeu? Agora, doutor. Bom, não sei se é isso, está funcionando. Cosmovisão na verdade, é uma percepção de mundo enraizada no seu coração. Então, não somente a política, mas todos os aspectos da vida são, de uma certa maneira, influenciados pela sua cosmovisão, que é o modo como você experimenta a realidade. Então, uma cosmovisão biblicamente construída, ela vai te dar algumas, ou biblicamente reorganizada, ela vai te dar alguns parâmetros para abraçar causas da realidade pública. Então vamos falar de política. De fato, a Escritura não tem qual o modelo político. Aliás, se formos bem bíblicos, e formos bem cristãos, do ponto de vista até da reforma, mas vamos aproveitar a verdade onde ela estiver. Às vezes os sistemas, vou pegar o marxismo só tem coisa ruim, seria um erro dizer isso. Há aspectos do marxismo que era uma correção muito adequada ao mundo da época do período de Marx. O problema é quando você absolutiza uma resposta só. Você vai dizer assim, só é resposta ao marxismo. Porque essa resposta cultural do marxismo é uma resposta eivada de pecado. Eu tenho que tirar o ponto de verdade e usar minha cosmovisão para enxergar esse ponto de verdade. Então, tem aspectos, por exemplo, da liberdade conferida nesse novo liberalismo econômico. Tem coisas positivas nisso, mas tem coisas que precisam ser revistas.
Então a cosmovisão, ela te ajuda a filtrar isso. Eu acredito que então os sistemas políticos, para alguém que tem uma cosmovisão bem construída ou biblicamente reorganizada, ele começa a perceber que esse aspecto é verdade, aquele aspecto é verdade. Então a gente está pronto para, tomando esses pontos de verdade, construir uma ciência política ou uma perspectiva política aplicável que seja biblicamente orientada. Calvino, ele nunca disse o seguinte: a melhor forma de governo é esta. A melhor forma de governo é aquela que de alguma maneira estrutura melhor a sociedade de forma pactuada, povo e liderança, porque essa é uma ideia criacional, de que deve haver governo, de que deve haver estruturas de direção. Então o povo tem a liberdade de pactuar qual é o melhor caminho para nós, e a ideia é de que os líderes servem ao povo, que é o princípio de Jesus Cristo sobre o governo. Jesus vai dizer assim, que o maior é o que serve, e essa é uma perspectiva invertida no nosso mundo. Então eu responderia, é uma pergunta bastante ampla, mas eu diria o seguinte: a cosmovisão então é aquela reorganização dos sistemas cognitivos para você encontrar qual o ponto de verdade em cada um dos sistemas e a gente conseguir reconstruir aquele que mais biblicamente honra o Senhor, reorganiza o jardim de um modo mais próximo possível, já que tem o pecado, de um modo mais próximo possível àquela realidade criacional, como a própria Bíblia nos ensinou. O homem governando os sistemas para que o jardim fosse um lugar aprazível para todos. Eu não sei se vocês conseguem pegar a atenção que está na fala aqui do Renan e do Maurício, mas a partir do momento que a gente assume que em todas as coisas existem elementos de verdade e elementos de mentira, obrigatoriamente a gente se coloca no meio de um ambiente de tensão que puxa a gente para ambos os lados. Por muito tempo eu fiquei procurando alguma coisa que me permitisse praticar minha vida cristã em ambiente público de uma forma confortável. Então, eu tive aquele período onde marxismo parecia que fazia sentido. E os meus professores me vendiam um pacote bacana e tal. Só que eu comecei a ver que eu tive que escolher entre marxismo ou cristianismo. Então, eu falei, não, aí eu vou ser conservador. Aí eu falei, isso aqui é bacana, isso aqui no conservadorismo combina com o cristianismo. Só que esse outro aspecto aqui não tem nada a ver, por exemplo. E aí a gente pode fazer isso com várias e várias outras coisas. Aí eu percebi, não existe um sistema absolutamente cristão. Os sistemas são humanos. E esses humanos que criaram esses sistemas são marcados pela queda. Inclusive, sistemas pensados por cristãos. A gente também é marcado pela queda. A gente, às vezes, trata de uma forma meio grega, dicotômica, como se a gente tivesse a verdade absoluta e final, de uma forma que a gente entende 100%, de uma forma que a gente tem habilidade suficiente para trabalhar isso 100%, e o pessoal lá fora não. Só que isso não é verdade. Nós somos tão marcados pela queda quanto. A diferença que a gente tem é a expectativa de uma redenção, que eles, por enquanto, não têm. Ou seja, qualquer sistema é sistema humano e é passível de falha. Obrigatoriamente, isso coloca a gente num contexto de tensão. Obrigatoriamente, eu vou concordar com uma coisa e o outro grupo vai brigar comigo por isso. Obrigatoriamente, eu vou concordar com uma coisa com esse grupo e esse outro vai discordar de mim por causa disso. Como cristãos, obrigatoriamente, nós vivemos em tensão, ou talvez já... Então, tem um amigo meu que fala assim, cara, você é muito poócher, às vezes tem que bater menos. Mas meu peito queima e eu não consigo não falar para vocês isso. Então, se vocês estão vivendo de uma forma muito confortável, se vocês não estão vivendo um ambiente de tensão, onde o cristianismo de vocês é posto à prova, onde a habilidade de você olhar para o cara que pensa diferente de você e falar assim, olha, isso aí que você está falando é real. Isso aí que você está falando é bem verdadeiro mesmo. E olhar para o cara que você concorda e falar assim, cara, por mais que eu concorde com você, isso aí que você está falando é uma grandíssima besteira, não tem nada a ver. Se você não tem essa habilidade de fazer isso, e se isso não te coloca numa situação de conflito, talvez você está muito na sua zona de conforto. E, historicamente, não existiu nenhum discípulo que viveu na zona de conforto. Então, esse é o primeiro ponto, para essa questão que o Petrone colocou para a gente.
Uma vez que nós não estamos em situações polarizadas, como o Renan e o Maurício colocaram para a gente, obrigatoriamente vivemos em tensão, ponto. Em segundo lugar, toda cosmovisão, de alguma forma, vai tratar com 3 grandes perguntas. De onde veio tudo, por que as coisas estão como elas estão e como elas podem melhorar. Daqui, praticamente derivam todas as cosmovisões, seja de direita, esquerda, totalitarista, liberal, enfim. Isso de viés político, a gente poderia pensar em outras questões também. Praticamente toda a cosmovisão vai derivar disso. Quando eu, como cristão, começo a postar no meu Facebook, nas minhas redes sociais, que não é direita ou esquerda que salva, mas eu começo a endemonizar o PT e messianificar Bolsonaro ou o oposto, você percebe como o meu discurso aberto e a minha prática de vida é completamente incoerente? Se eu falo que eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, se eu falo que não é nem a direita nem a esquerda que salva, respondendo aqui a terceira questão que formam cosmovisões, eu falo que é Cristo que salva, mas aí na minha prática pública eu deposito todas as minhas esperanças em um desses 2 polos, percebe como é incoerente? Então, em primeiro lugar, a gente vive em tensão. Em segundo lugar, a gente é muito suscetível à idolatria. Calvino costumava dizer isso, que o coração é uma fábrica, o coração humano é uma fábrica de ídolos, e a gente nem percebe, entendeu? Então, mais uma importante razão para a gente prestar atenção nas nossas cosmovisões, na nossa cosmovisão. E em terceiro lugar, e para mim mais importante até do que tudo isso que eu comentei, é que na mesa da Santa Ceia nós tínhamos zelotes, nós tínhamos iscariotes, nós tínhamos publicanos, todas e outros grupos também, grupos de pessoas que eram políticas. Nós tínhamos pessoas favoráveis ao Império Romano, nós tínhamos terroristas, esfaqueadores sentados na mesa de Cristo, grupos que se encontrassem na calçada sairia briga. Pior do que a gente pode imaginar hoje entre pró-Lula e pró-Bolsonaro. Só que lá na Santa Ceia de Cristo, eles estão sentados na mesma mesa, tomando do mesmo cálice, comendo do mesmo pão. Paulo fala em Efésios 2, do versículo 11 para frente, que em Cristo não há mais muros entre nós. O que eu estou querendo dizer para você com isso? Você pode ter uma identificação política, não tem qualquer problema com isso. Não é porque nós falamos que cristão não é de direita ou não é de esquerda, que você não pode se identificar. Você não pode olhar e falar assim, olha, eu concordo, a direita não é perfeita, mas eu acho que a direita tem algumas coisas que, na minha cabeça, faz mais sentido. Ah, não, eu acho que a esquerda faz um tanto quanto mais sentido. Tudo bem, pode abraçar, só que não idolatre isso. Não acho que a redenção vai surgir a partir disso, e não coloque a insígnia do partido que a pessoa se filiou como a régua pela qual você vai medir ela. Não coloque isso como o ingresso pela qual você se relaciona com essa pessoa. Nós somos cristãos, em primeiro lugar, ponto. Você pode ser um cristão de direita, você pode ser um cristão de esquerda, mas você é cristão. E aí, para finalizar da minha parte, tem um texto do Tim Keller muito bacana. Eu não vou saber dizer o título certinho, mas se você procurar no Google, é fácil achar, ele corrige para você. É como os cristãos se comportam no sistema político bipartidário. Basicamente, tudo isso que a gente está falando, ele coloca de uma forma incrivelmente simples e prática, e eu recomendo a leitura. Eu tenho analisado um pouco disso, né? Não só na parte política, mas em várias áreas da nossa caminhada, e eu tenho percebido que nós somos muito tendenciosos à absolutização. Então, em outras palavras, nós sempre estamos no extremo do pêndulo. Nós temos muita dificuldade em ler ou buscar o equilíbrio. Então, né, de forma específica nessa questão política, ou eu pendulo e vou no extremo da direita, ou eu pendulo e vou no extremo da esquerda. E nós, enquanto cristãos, e inclusive o próprio Tim Keller, no livro Igreja Centrada, não trabalhando a respeito de política, mas ele nos leva a pensar a respeito dessa necessidade que cada um de nós temos, em todas as esferas da nossa vida, a busca do equilíbrio.
porque ele vai dizer que a absolutização da forma, a absolutização da política, a absolutização de qualquer coisa que seja, não é benéfica para as nossas vidas. Na verdade, vai acabar ressaltando no final, a absolutização nos leva para o resultado do final dela, a idolatria. Então, a ideia é isso mesmo. A partir dessa transformação que a palavra de Deus opera nas nossas vidas, nós então sejamos capazes de olhar para a realidade e, de uma forma sem paixão, como o pastor José Maurício disse, buscarmos então esses pontos de verdade para nos ajudar. Maravilha. Não é tão fácil, né? Não é tão simples, não. É porque a gente busca, né, uma resposta certa para tudo e para eu fechar esse ponto e passar para o próximo, né? E aí, às vezes, não é tão simples assim. Bom, vamos para uma próxima pergunta aqui. A pessoa fez 2 perguntas. Por favor. Aí, ao pedestal. Qual a visão de vocês, então, suponho que seja para todos, qual a visão de vocês quanto ao uso de artigos culturais modernos para a pregação da palavra, tendo em vista a perspectiva cristã? Essa é a primeira pergunta. Não sei se deu para entender. Aí a segunda é, então, como, acho que a pessoa queria dizer, contextualizar esses artigos com a palavra, sem perder a essência, e conseguir transmitir às pessoas que se identificam com os mesmos. Deu para entender a pergunta, mais ou menos? Acho que ela está falando mais ou menos como é que a gente relaciona a cultura com a essência da palavra. Acho que seja isso, né? Vou começar, pode ser? É, Vou começar. tá bom. Se eu compreendi o caminho aí da pergunta, a gente tem 2 lados para essa resposta. O primeiro deles é a gente achar que se a gente usar todos os artigos da cultura bem usados, a gente está fazendo melhor do que aquele pastor simples que não consegue fazer a mesma leitura. Ele vai pregar o evangelho do jeitão antigo e que a gente vai fazer a obra melhor que ele. É um grande erro. O evangelho, por si só, ele produz vida. No entanto, fazer o contrário também é um erro. Você desprezar o outro, desprezar o ouvinte, desprezar a pessoa que está mergulhada numa cultura que é distante da mensagem do Evangelho. Então eu acho que a gente não pode idolatrar o mecanismo da cultura, mas também não pode desprezá-lo. Então, na minha opinião, nós temos que aprender a ter habilidade da comunicação intracultural, ou seja, entender a cultura atual e comunicar a ela de uma forma que seja clara, para que essas pessoas possam compreender o Evangelho, mas, ao mesmo tempo, a gente não aplicar nesse mecanismo intracultural a nossa confiança. Nossa confiança está em que o Evangelho de Jesus Cristo, puro e simples, ele, por si só, é capaz de fazer alterações no coração humano. Então, às vezes, o que a pessoa mergulhada na cultura precisa é conseguir sair do seu lugar e ouvir um Jesus te ama, bem simples. E o Espírito Santo interpreta aquilo para a necessidade humana. Então, acho que a gente tem que saber respeitar as diversas formas de pregação, os diversos modelos. Acho que a gente está entrando num ritmo hoje, como se fossem 2 polos. Como se os irmãos mais simples, que têm uma maneira mais tradicional, eles tivessem menos poder de persuasão do que aqueles que desenvolveram, né, uma lógica, um sistema mais intracultural. Eu acho que é um erro. Eu acho que o Evangelho não é dependente dessas habilidades nossas. Mas,
focando aí, já que a preocupação da pessoa com a pergunta é sobre como usar a cultura, eu acho que ela tem que ser utilizada, você conhecer a cultura e saber que nós estamos vivendo dentro de uma cultura pagã, que tem elementos de cristianismo, mas ela é uma cultura anticristã nos moldes atuais. E você saber, então, que nós hoje somos uma pregação contracultural. Então, nós temos que saber repreender a nossa cultura naquilo que ela é apóstata, mas apresentar a percepção de mundo cristã como uma fórmula viável, racional, equilibrada de mundo. Então, hoje, a nossa cultura precisa reaprender o valor do cristianismo como um modelo filosófico, teológico, viável para o mundo. Uma opção muito melhor do que as que a gente tem apresentadas hoje na cultura apóstata. E vou finalizar com uma discussão que eu empreendo muito. As pessoas precisam hoje de algo que as alimente. O ser humano, ele está reduzido a ser uma coisa. E ele não suporta mais ser uma coisa. O Zygmunt Bauman diz assim, pessoas esmagadas, ele está citando um outro camarada que eu não lembro o nome. Pessoas esmagadas são melhor representadas em peças e pedaços. Está fazendo um comentário da arte moderna. A arte moderna mostra a fragmentação do homem, mostra a falta de sentido. E a nossa arte moderna é um grito, não parafraseando por causa do quadro, tá? Mas é um grito. Quando você vira o quadro, O Grito, coloque a palavra socorro naquele grito. É o homem moderno, querendo algum sentido. Então o camarada faz uma tatuagem para dizer para ele, eu sou isso, eu tenho algum valor. Ou ele adota um modelo estético, eu sou dessa tribo. É a busca de algum significado que ele não sabe qual é, de identidade. E o cristianismo, ele propõe esse valor metafísico de uma forma profunda e valiosa. Você é imagem e semelhança do Senhor. Nós temos uma fórmula viável. E a gente tem que conseguir dizer para a cultura moderna, isso é que a gente tem que aprender. Nesse sentido, né, da pregação, eu creio que as duas partes precisam analisar as motivações do coração. Tanto a do pregador em escolher determinado método, determinado modelo de pregação, como também no ouvinte, a respeito das motivações do seu coração. Porque pode ser que eu, enquanto um ouvinte, a minha cosmovisão me faça olhar, e às vezes uma cosmovisão não cristã, uma cosmovisão qualquer que seja, e eu absolutizo tanto isso que eu acredito, não, o pregador está errado. Esse método dele não comunica mais. Mas será que realmente ele está equivocado? Será que não é a minha visão que está equivocada do que seja uma pregação que realmente comunique? Porque, e aí entra dentro daquilo que o José Maurício disse, a palavra de Deus, ela se basta. A palavra de Deus, ela tem o poder, então a questão não é o método. É lógico, nós precisamos cuidar do método, como nós vamos isso, mas a palavra de Deus, ela tem poder por si só para transformar. Então, eu creio que a gente precisa, e isso é dos dois lados, porque nós podemos, enquanto pastores, também cair por causa das motivações do nosso coração ou da nossa visão, acreditar que método X ou método Y, ele é mais eficaz ou não do que outro.
E, às vezes, pode ser uma visão também equivocada. Então, eu creio que a gente precisa sondar o nosso coração para analisarmos o porquê de tal método, ou o porquê que eu não tenho me agradado, vamos assim dizer, de ouvir uma mensagem da parte do Senhor a partir de um método, vamos dizer, o método presbiteriano de ser. Então, eu creio que é sempre essa sondagem a respeito dos motivos a respeito de determinada questão, de determinada postura ou de determinada atitude. Obrigado. Assim, cultura é produção humana, né? Vem de cultivar, tal, que é produção humana. Então, muitas pessoas falam assim, a pregação daquele cara é irrelevante porque o cara não usa vídeo do YouTube na pregação. A pregação daquele cara é irrelevante porque ele não usa algumas músicas não cristãs e tudo mais. A pregação do evangelho por si só, ela é relevante. Contudo, aí o Karl Barth, né, que fala o jornal numa mão e a Bíblia na outra, é ele mesmo que fala, né, vocês que são mais inteligentes, é ele. E aí o que acontece? Junto disso tem um livro do John Stott que ele fala, ouça o espírito, ouça o mundo. Então, eu acho que quem fez a pergunta estava pensando no uso do contexto litúrgico na igreja e tudo mais, se é lícito ou não, se deve ou não. Eu acredito que no contexto de pregação, a gente deve usar o que a cultura mostra para trazer a eficácia do evangelho em resposta àquilo. E é aquela história da graça comum. Muitas coisas pode estar na boca do ímpio, mas é verdade de Deus. Por exemplo, não se escandalize comigo, mas no último domingo comecei uma série sobre casos de família, José. E a gente avaliou a história de José, Gênesis 37, os desajustes na casa de José. E aí eu iniciei com primeiros erros do capital inicial, citei a letra, porque o cara falou assim, se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro, se eu fizesse parar de chover, nossa, ia ser da hora, porque o meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol, mas só chove, chove. Gente, pode ser que a sua família esteja desajustada e você está num tremendo vendaval na sua casa. Quero dizer para você, a gente vai começar essa série, a família de José, de Jacó, era completamente desajustada, mas a luz do evangelho, o sol da justiça pode brilhar na sua vida. Presta atenção aqui. Bom, entendeu? Então, não acredito que Deus ficou super chateado comigo, não. Então, a gente lança a mão de algumas coisas da cultura para confrontá-las à luz do Evangelho, ou para usar a verdade de Deus naquele aspecto da cultura. Não vou falar muito não, que deve ter mais perguntas. Está funcionando? Tá, né? Eu acho que o Renato tocou num ponto que é do meu interesse também, bem grande, que é a questão cultura. Cara, todos nós somos seres culturais. Eu não sei se você já teve a experiência de sair daqui da região de São Paulo, onde o seu sotaque é muito parecido com o do teu vizinho. Eu fui um tempo atrás para Curitiba, e aí, conversa vai, conversa vem, e a pessoa falou assim, de onde você é? Aí eu falei, sou de São Paulo. Sabia. Ah, por quê? Por causa do seu sotaque. Mas eu não tenho sotaque, é você que tem sotaque. Entendeu? Cultura é a mesma coisa. A gente, às vezes, tem essa mania de pensar assim. A gente pode usar elementos culturais para pregação? Você usa elementos culturais para sua pregação. Porque, seja a cultura interna da tua igreja, ou usando o termo aqui do Renato, na palestra dele, do teu clube social, talvez, ou seja, usando a cultura do bairro onde você está. Agora, sim, se a missão da igreja é fazer discípulos, faz sentido você ficar correndo atrás do próprio rabo, em volta de quem já concorda com você? É isso que você quer? Ou você quer expandir a mensagem das boas novas para mais pessoas? Para que mais pessoas tenham acesso à redenção que Deus está promovendo. Entendeu? Aí eu quero reforçar o que já foi dito. É o método que é capaz de fazer isso? Claro que não. O evangelho por si só basta? Por si só basta, sem a mínima sombra de dúvidas. O evangelho por si só basta. Mas eu acho que é inegável que Paulo, pragmaticamente falando, teve resultados missionais bem diferentes do de Pedro, por exemplo. Entendeu?
E aí, quando a gente olha o modelo de Paulo, a gente vê Paulo citando divindade grega e a gente vê ele citando poetas gregos, entendeu? Falando verdades bíblicas. Então, o que eu estou querendo dizer? Quero dizer, então, que o senhorzinho mal instruído de igreja de bairro, quando ele for pregar para um jovem funkeiro que fala gíria, essa pregação vai ser ineficiente? Claro que não, não seria leviano de forma alguma de fazer isso. Mas, se você tem a oportunidade de entender a cultura onde você está inserido de forma abrangente, não local, não só as pessoas que concordam com você já, mas aquela pessoa que está no dia a dia com você na escola. Se você tem a oportunidade de entender o que ele pensa, qual é o anseio dele, qual que é o medo dele, qual que é a dúvida dele, quais são as obras de arte que formam a opinião dele, e você conseguir aplicar aquilo lá, redirecionando para Deus, é o evangelho que faz diferença? Sim. Mas concorda que você está sendo cooperador do que Deus está operando? Entendeu? Então, não é um método, mas o método também não é inimigo da gente. E eu queria contar uma experiência pessoal sobre isso. Eu escrevi um artigo lá no Mackenzie, comparando o musical Os Miseráveis, de 2012, com Hugh Jackman, Anna Hathaway, comparando com o texto de Efésios 2, de 1 a 10. Aí, lá no Mackenzie, tem um monte de aluno e tal, foi muito bem recebido o artigo, o Mackenzie me selecionou para ser entre os 10 que iriam representar o Mackenzie numa reunião anual que tem na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Foi lá em Maceió. Foi tudo pago, hotel, avião, foi bem bacana. Só eu de teologia. Quando estava lá no grupo, advogado, administrador, nutrição. E você, teólogo? Teólogo? Tipo assim, não sou radioativo, gente, vocês podem ficar perto de mim, entendeu? Foi bizarro. E aqui entra uma outra questão muito importante. Se todas as esferas pertencem a Deus, como o Kuyper falou, parte da nossa missão é fincar bandeira nessas esferas. Então, as pessoas se espantarem por ter um cristão na academia é um sinal negativo para a gente, ok? Voltando para a minha experiência aqui. Nessa reunião, absolutamente qualquer coisa que você imaginar, qualquer assunto, de alguma forma era encaminhado para um viés político progressista. Então, o cara estava falando de astrofísica na palestra dele, e aí ele soltava Lula livre no meio do negócio. Ele estava falando sobre medidas, sei lá o que, ABC, para preservação da articulação do joelho em atletas de polo aquático. Ele soltava um Lula livre no meio do negócio. Estava eu, um presbiteriano tradicional, com a oportunidade de falar sobre Deus no meio dessas pessoas. Por que eu tive essa oportunidade, gente? Porque eu dialoguei com um elemento da cultura. Eu peguei Os Miseráveis, que tem muitos elementos cristãos, apesar de ter sido escrito por um cara não cristão, e apontei elementos cristãos nesse texto. Isso me proporcionou um espaço de fala. Quando eu estava lá falando, quando eu estava apresentando meu trabalho, 2 casos me marcaram bastante. Um foi uma professora avaliadora lá da Universidade de Maceió, Federal de Maceió. Ela chegou em mim e falou assim: por que você acha que é relevante você estar aqui agora? Depois a gente está numa sociedade brasileira para o progresso da ciência. Por que você, como teólogo, é importante estar aqui? E, pela graça de Deus, a minha resposta foi bem simples. E eu só consegui dar essa resposta porque eu tenho dialogado com a cultura. Eu tenho percebido o que está acontecendo lá fora. Eu tenho um jornal na mão e a Bíblia na outra. E a minha resposta foi o seguinte: vocês são muito sábios em descrever o que acontece no mundo. Quando você fala sobre feminismo, eu concordo 100%. Realmente existe opressão, sim. Tem que ser muito cego para falar que não. Existe, está na cara que existe. Existe homofobia? Existe homofobia. Ué, a gente vê gente matando gay à torto e direito. Existe racismo? Pelo amor de Deus, é claro que existe racismo. Entendeu? Agora, qual que é a grande questão? Você fala, você descreve, a sua ciência consegue descrever qual é o problema. Você não consegue, com a tua ciência, me falar da onde vem esse problema e como esse problema pode ser resolvido. As pessoas simples que estão aí no bairro, em volta da faculdade, sentem as mesmas coisas que você está falando, mesmo que não leiam o livro que você está lendo. Ela sabe o que está acontecendo. Só que ela não sabe de onde vem isso e como resolver. E esse é o interesse dela. Eu acredito que isso é uma questão de cosmovisão. Lembra? De onde vem tudo, como que as coisas ficaram como elas estão e como elas podem melhorar. Isso é uma questão de cosmovisão.
As cosmovisões que você me apresenta reduzem todo o problema e todo ser humano, toda a realidade, em uma partezinha. O ser humano não é simplesmente um ser econômico, ele não é simplesmente um ser sexual, não é simplesmente um ser histórico, ele é muito mais do que isso. E tudo que você tem para oferecer se resume nisso. Eu acredito que a cosmovisão cristã que eu estou apresentando para você, nesse diálogo com um elemento cultural, apresenta para vocês e para todos nós da onde está vindo o problema, da onde veio todas as coisas, por que elas estão desse jeito e como a gente pode resolver. Por isso que eu acho que é relevante eu estar aqui. A reação dela foi simplesmente essa daqui. Está anotando a francesinha e foi embora. E quem é caipira faz assim... A segunda experiência que eu tive, que eu achei que foi muito interessante nesse mesmo caso, e foi derivado de diálogo cultural, tanto de leitura da cultura onde eu estou inserido, quanto de leitura dos elementos culturais que estão disponíveis para mim, de arte especificamente dizendo. Foi um casal homossexual parando na minha frente falando assim, cara, eu nunca tinha ouvido um cristianismo desse que você está falando. Eles pegaram o meu número de telefone e a gente conversa até hoje. E direto eles me fazem perguntas, entendeu? Sobre a fé cristã. Agora, fala para mim, a probabilidade desses caras terem entrado numa igreja, por exemplo. Gente, por favor, sim, entenda o que eu quero dizer. Eu não estou negando a soberania de Deus, de forma alguma, ok? Mas eu estou querendo, assim, quantos gays entram aqui na Vila Eutália por mês? Entendeu? Ou nas igrejas que vocês veem, sabe? Por causa de um simples diálogo que eu fiz com a cultura, dialogando com o que acontece, tanto em elemento artístico quanto em elemento social, eu tive a abertura de pregar o evangelho para um casal homossexual que se interessou efetivamente por isso. Eles não se sentiram julgados e pressionados por mim, eles se sentiram atraídos pelo evangelho. E, sinceramente, eu tenho a impressão que eles nem estão juntos mais, inclusive, só de curiosidade. Entendeu? Então, não é um método, mas não é nem um método tradicional, nem um método moderno. Quando a gente fala que não é um método, não é nenhum método, é sempre o evangelho. Agora, se a gente pode facilitar e cooperar, é responsabilidade nossa, como igreja missional, que está vivendo em missão, na missão que Deus está vivendo no mundo, a gente abraçar as ferramentas que a gente tem disponível para fazer o melhor possível que a gente pode fazer. Bom, vamos para a próxima aqui. E aí vamos fazer assim. Vou escolher... Quer acender a luz? Acende a luz aqui, por favor. Fiat Lux. E houve luz. Beleza, então eu vou escolher essa daqui e vou perguntar para dois, depois essa aqui eu pergunto para outros dois. Essa aqui eu vou perguntar para o Rodolfo, para a dupla sertaneja, para o Rodolfo e para o Renan. E aí vocês veem aí quem responde primeiro. A pergunta que fizeram é a seguinte: Deus concede dons a todos, não utilizá-los é considerado pecado? Por quê? Nossa, se eu for responder com esse simplismo que está na minha cabeça, eu diria o seguinte, se eu sou dono da casa, e aí eu tenho recursos, e aí eu contrato um mordomo para cuidar dos meus recursos, e o cara detona e acaba com a minha vida econômica, ele está usando, eu vou mandá-lo embora, e ele está usando os meus recursos de uma forma, no mínimo, completamente irresponsável. Então, sim, sendo bem simplista, se Deus nos deu dons, e os dons são para glorificá-lo e para sensibilizar as pessoas para Ele, eu não usá-los é um pecado, claramente. É enterrar o talento, Exatamente. que era dinheiro. E não sei, né, se é o que está por trás, né, da pergunta, mas seguindo, eu creio também que é enterrar o tesouro e hoje não utilizar os nossos dons, talentos e habilidades na igreja ou na sociedade, em todas as áreas da nossa vida, porque a gente precisa também quebrar, né, com essa maldita ideia que trabalho cristão é só trabalho dentro da igreja, é só na SAF, na UPH,
na UCP, seja lá o que for. Vem de uma perspectiva também da nossa época, que eu falo que é a síndrome da terceirização. Assim como hoje a ciência, né, resolveu transformar tudo em síndrome, então esse é também uma síndrome, que é o da terceirização, que inclusive já foi mencionado aqui, que é o de terceirizar a minha tarefa para o Petrônio, para o Lucas, para o pastor, para os presbíteros, e eu então não tenho que me envolver. Então, mais uma coisa para nós analisarmos. Se a não utilização do meu dom, do meu talento e da minha habilidade dada pelo Senhor, se não é uma influência de uma outra cosmovisão, que é muito comum nos nossos dias, porque hoje você tem, não só nas empresas, o movimento da terceirização, mas até mesmo na família. Hoje os pais não querem mais cuidarem dos seus filhos, tanto que só espera... Pronto, esperamos, passou. Só espera o filho a passar a licença maternidade da mãe, transfira agora a educação do meu filho para a creche. E aí, quando eu levo para a igreja, eu transfiro a educação religiosa do meu filho para a igreja. E aí, então, e isso acontece também nesse chamado que o Senhor tem para as nossas vidas de servir, de dizer não é tarefa minha. Aí, como eu venho aqui, coloco o meu dízimo aqui no gasofilácio, e no final do mês a côngrua é paga para o pastor, então ele vai lá e ele tem a obrigação de fazer isso, ele tem a obrigação de servir, ele é que então deve realizar a tarefa. Então eu sigo mais ou menos essa perspectiva. Muito bom. Essa vai para o Maurício, porque tem uma outra aqui que é para o Lucas, é bem específica. Colocaram o nome do Lucas aqui. Escreveram bem grande, Lucas Gonçalves. Pastor, eu acho que essa pergunta que fizeram é derivada de um comentário que foi feito numa palestra aqui. A pergunta é: por que batizam crianças? Sendo que elas não têm consciência. Eu acho que foi um primo que fez. Quase caí da cadeira. Algum batista aí, por favor? Não, irmãos, lógico, a gente respeita particularidades da interpretação bíblica dos diversos grupos, né? Aqui o pastor Batista, né? Nós sabemos, compartilhamos tantas coisas, mas então eu vou dar as razões pelas quais nós percebemos que este é um aspecto válido da nossa fé, tá bom? Nós entendemos o batismo, não exatamente como um princípio formador de fé, tá? Mas o batismo das crianças é um compromisso que os pais fazem de um sistema pactual de condução dos seus filhos nas verdades da graça. Então ele não tem propriamente para o presbiteriano aquela ideia de que estamos confirmando a salvação da criança. Mas o batismo no sistema federal, no sistema pactual presbiteriano, é um compromisso dos pais de que irão zelar porque aquelas crianças cresçam no ensino bíblico, no compromisso daquela família de viver pactualmente a sua fé. Por outro lado, há outras justificativas que emergem mais do próprio texto bíblico, no sentido de que nós entendemos, quando Pedro diz, esta promessa é para vós e vossos filhos, que Pedro estava falando naquele momento dessa relação pactual que envolvia pais
e filhos numa mesma graça. Ou quando Jesus diz, dos tais é o reino dos céus, ou quando o salmista diz, será a minha posição? Ou quando o salmista diz, da boca dos pequeninos suscita o perfeito louvor, entendemos que o batismo, como uma espécie de símbolo da habitação do Espírito Santo, faz justiça aos nossos filhos que, no dizer de Jesus, compõem o reino de Deus, no dizer do salmista, louvam a Deus realmente, no dizer de Pedro, fazem parte do pacto da redenção, de que simbolizar que também eles são conduzidos pelo Espírito, já que o batismo é justamente a representação desse novo nascimento no Espírito, que representar o novo nascimento de nossos filhos é bastante válido para a nossa fé como família da fé. Então a nossa opção é muito mais baseada nessa doutrina federal da representatividade, do pacto na família, do que exatamente de algum símbolo ou afirmação de salvação. Eu não sei se é essa a confusão que se faz com a nossa teologia, mas é mais ou menos neste caminho. Tá? Não sei quem fez a pergunta, se era essa a dúvida real. Mas nós batizamos então crianças porque acreditamos que eles fazem parte deste mesmo pacto e possuem o Espírito do Senhor, mesmo que eles não tenham plena consciência absoluta de sua fé, expressam fé mesmo sem ela. Eu acho que é a proximidade da caixa, ou essa direção aqui. Ô, gente, com toda a humildade do universo, eu queria... Quem sou eu, né, para tentar participar da resposta do pastor aqui, né? Mas eu sou meio intrometidinho, assim. E eu acho que eu fui entender melhor essa questão do batismo, do pedobatismo, quando me tornei presbiteriano, quando o meu pastor me explicou o símbolo da aliança do Novo Testamento em comparação com a aliança do Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, o filho do judeu era circuncidado. Ninguém perguntou para ele, você está afim de ser judeu? Você quer ser circuncidado? Né? Não, você nasceu no povo da aliança, você é judeu. Mais para frente, você toma sua decisão. Se quiser continuar, você continua. Se não quiser, você dá área. Né? Mas, e o batismo é a circuncisão do Novo Testamento. Né? Então, isso me ajudou a entender melhor. Não sei se facilita ou se atrapalha para vocês. E, perdão pela intromissão. Agora, para você novamente, Lucas. A pergunta é, Lucas Gonçalves, você sabe quem foi que fez a pergunta? Qual o papel da liturgia no discipulado cristão? Te zoaram aí, hein? Qual que é o papel da liturgia no discipulado cristão? Cara, considerando assim, que discipulado é a formação de uma pessoa que vive igual Jesus viveu, não simplesmente um programa onde... Tá bastante na moda isso, né? Tipo, a gente, vamos fazer um discipulado, aí você vai tomar café com o cara, lê um capítulo do livro, tira a dúvida que ele ficou com do livro e vai embora, né? Não vejo isso como um discipulado bíblico, eu vejo o discipulado bíblico Jesus vivendo na prática com as pessoas, fazendo coisas e explicando por que ele faz aquelas coisas, ensinando a fazer aquelas mesmas coisas, né? E isso na totalidade da vida, tanto a se alimentar, a se vestir, a andar, a se relacionar com quem pensa diferente, por aí vai, né? Então, considerando que a missão da igreja é formar discípulos, formar pessoas que são parecidas com Jesus Cristo e que vivem como Jesus Cristo aí fora, eu entendo que a liturgia tem um papel praticamente fundamental nesse processo. Por quê? A liturgia te imerge na história do Evangelho. Quando a gente pega, por exemplo, o calendário cristão e a gente monta a ordem do culto, considerando todo o período do ano, o Evangelho espalhado durante o ano, quando a gente lê textos que fazem sentido com isso, quando a gente usa
elementos, cores e rituais. Esses dias eu recebi no período de preparação para a Páscoa uma foto da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, onde um reverendo, bem com aquela cara de reverendo mesmo, com aquela roupa do Batman preta, sabe? É verdade. Ele tinha barba. Era meio a meio. A foto desse reverendo, aquela igreja presbiteriana, aquelas vitrais, tipo a de Copacabana lá, né? Acho que é Copacabana que tem aquela catedral bem bonita. Enfim, se não for, é lá no Rio. Aquele tipão de igreja. Cara, e aí os fiéis vindo, e ele pegando cinzas e passando cinza na testa das pessoas, sabe? Cara, do fundo do meu coração, eu sei que algumas pessoas vão falar assim, mas isso é católico. Sim, é católico mesmo, e nós somos católicos. Então, a gente não é católico romano, nós não somos católicos, nós fazemos parte de uma igreja universal. Para mim, esses ritos litúrgicos, e assim, eu não estou me referindo simplesmente a este tipo de rito litúrgico, mas a ritos litúrgicos como um todo. Inclusive, saudação, oração de declaração de perdão dos pecados, etc. A cor da veste, ser compatível com a cor do período do ano. Essas questões litúrgicas, obrigatoriamente, tiram o crente de uma posição de assistir uma peça de teatro para atores dessa peça de teatro, entendeu? E aqui que está, para mim, a grande relevância para a formação do discípulo cristão. Quando você simplesmente assiste um filme, quando você simplesmente assiste um teatro, você até conhece o que está acontecendo ali. Você até sabe o que está acontecendo na história. Eu sou um grande fã de Tolkien e Lewis, por isso que o Renan falou isso brincando no começo. Eu posso contar várias coisas, várias questões importantes das histórias deles e de alguns outros escritores também. Mas eu não vivi aquilo lá, eu não estava lá, não estava imerso lá. Quando eu vivo essa questão litúrgica de forma abrangente, não só no momento do culto, mas todo o meu ano impregnado do Evangelho, isso tem um reforço didático na minha própria vida, porque ano após ano eu estou vivendo todas as etapas do Evangelho, como isso imerge toda a minha vida no Evangelho. Então, não é o melhor termo no meio presbiteriano para se falar, mas é praticamente sincrético, né? Ao mesmo tempo que eu sou colocado no Evangelho, o Evangelho é colocado na minha vida também. Então, quando você sabe que você tem a oração do meio-dia, você tem a oração da noite, você tem a oração da manhã, você tem a leitura X, porque você está na quaresma, por exemplo, e você está no meio do seu trabalho, e você vai orar no meio do seu trabalho porque você está lá, isso te ajuda a lembrar que você está imerso no Evangelho, e o Evangelho também está no teu trabalho. Você não simplesmente é um discípulo em formação, como você é um discípulo em atuação. E do fundo do meu coração, eu sou reformado até o osso, sabe? Meu tutano é reformado. Usando Douglas Wilson, ele fala que o meu calvinismo é comprado em barris de 50 litros, assim, sabe? Mas, eu tenho que ser bem honesto, um aspecto que eu acho que a igreja reformada tem perdido, e eu acho assim, que a gente perde bastante mesmo, são esses elementos litúrgicos e ritualísticos. Justamente por isso, para colocar o Evangelho na gente e para colocar a gente no Evangelho. Quero aproveitar, usar a resposta dele, eu quero também, com toda humildade. Eu gosto bastante do calendário anual, uso bastante ele. Tanto é que a gente está nesse período pós-ressurreição, os 40 dias de Cristo, e já chega Pentecostes. Quando você olha para a Escritura, você vê o Senhor trabalhando a cognição por meio de treinamentos. Todos os dias os caras passavam em frente ao tabernáculo, olhavam a porta estreita e falavam, puxa, eu queria tanto estar nesse lugar santo. Aí o cara pegava o novilho, ia até lá e sacrificava o novilho. E o sacerdote fazia todos os dias as mesmas coisas e as pessoas estavam cotidianamente aprendendo. A nuvem se levantava e andava, o pessoal recolhia tudo correndo, vamos atrás da nuvem. Nuvem parava, eles estacionavam, as tribos ao redor, sempre com o tabernáculo no centro, e isso era uma liturgia da vida e tinha um valor cognitivo de treinamento. Alguém exposto a um processo litúrgico contínuo ao longo de um determinado tempo está recebendo um treinamento cognitivo, está recebendo informação.
Está aprendendo que a vida é adoração, é contrição, é amor ao próximo, é consagração. E você está repetindo isso, em algum momento a sua vida vai espelhar isso. E quanto mais consistente a liturgia se mantém, mais o processo de formação da mente, aí eu volto a dizer, aquelas categorias de controle do pensamento, de formação de uma maneira de ver o mundo, vão se tornando mais claras para você. Você amadurece num sistema como esse, você tem uma ideia de mundo diferente. Não desprezemos o valor da liturgia, mas também lembre-se do contrário. Uma liturgia que não se organiza também tende a ter uma desorganização da realidade pós-litúrgica. Oi? Gera uma idolatria, mas gera uma falta de âncoras cognitivas de realidade. Você vai no culto, o pastor não sabe nem o que ele vai pregar, ele não sabe nem o que ele vai ler. Nós estamos aqui à vontade. Tem que tomar muito cuidado. Eu não estou absolutizando um método, a vestimenta, eu não estou absolutizando um determinado modelo litúrgico, mas estou dizendo que a gente tem que usar com consciência. Agora, só uma provocação. Quando eu era criança, eu era daqueles que falavam assim: ô pai, quando os católicos estão comendo só peixe, compra carne para nós fazer churrasco. Eu era daqueles quando eu era criança. Só que a provocação não é essa. A provocação é a seguinte: na cultura atual, lógico, mas eu vou dar um peso maior, sim, mas na cultura atual, um dos momentos do calendário litúrgico mais necessários para a cultura atual é o período da Quaresma, que fala de penitência, de vida simples e tal, e aí não de uma forma impensada, irrefletida, mas de uma forma refletida. Eu fiquei sabendo, não sabia, a esposa do Eric falou que trabalha com a moça, e que a moça falou assim: não fica falando dessa pessoa não, que agora na Quaresma não posso falar mal dela. Aí o que acontece? Eu falei: nossa, que coisa maravilhosa, né, cara? Porque se ela aproveitasse isso evangelicamente falando, centrado na cruz, ela ia chegar no fim da Quaresma e falar assim: rapaz, Deus me deu a graça de não falar mal das pessoas. É possível, Deus nos dá graça. A gente precisa focar na cruz. Eu acho que a Quaresma é um momento que passou essencial para o momento dessa cultura consumista, alucinante, que não para nunca. Você parar em penitência para lembrar do sofrimento de Cristo, e talvez você, o que falou da igreja dos Estados Unidos, passar cinza na testa em sinal de humilhação, são símbolos. Não, foi nos Estados Unidos. Bom, provoquei, já falei demais. Ô pessoal, perdão. Tem um recurso litúrgico muito legal, e caso não tenha ficado claro, muito legal. Muito. Chama lecionário. Você tem acesso a isso de graça, tá? Então entra lá no Google, se você se ama, se faça o favor de entrar no Google, digita lá, lecionário. Muito provavelmente vai aparecer lecionários católicos, mas o lecionário protestante, é .com só? Lecionário.com, lá... Isso, @lecionário no Instagram. Eles fornecem muitos recursos muito legais para a leitura bíblica, de acordo com o período do ano que você está, reflexões semanais também, de acordo com o período do ano que a gente está, e orações, tanto de reformadores e pastores contemporâneos, de catecismo, por aí vai. Cara, é rico. Vai por mim, que você passa de ano. Gente, acabou. Era isso que eu queria. Isso, eu vou agora, só para a gente de fato encerrar aqui o nosso encontro aqui, a nossa meia-lua, uma breve, viu, Lucas? Uma breve palavra que vocês deixam para os participantes. O que você quiser falar. Com cuidado, né? E aí, eu vou deixar você por último, que assim você já faz
o esquema do livro. Pode ser? Bom, a palavra que eu deixo é que nós nos esforcemos, de fato, em nos libertar dessas amarras que a gente tem, porque eu vejo que de fato, embora nos autodenominemos cristãos, afirmemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, mas eu creio que ainda nós estamos amarrados a muitas coisas, a filosofia grega. Eu falo que nós somos protestantes, mas que a nossa alma é católico-romana, que a gente ainda carrega muito dessa ideia católico-romana, que no final das contas também bebeu muito lá na filosofia grega. Então eu creio que a nossa caminhada deve ser nos libertar dessas amarras e buscarmos investir mesmo todos os nossos esforços na formação dessa cosmovisão cristã, porque como eu tenho enfatizado na igreja em que eu pastoreio, a mudança ela só vem a partir do momento em que nós mudamos aquilo que nós conhecemos. A mudança não vem somente eu deixar, eu hoje tomo 2 copos de água, amanhã eu vou tomar 5 copos de água. É necessário a gente mudar o que a gente conhece a respeito da água. Então, e assumindo essa cosmovisão cristã, essa visão que parte das Sagradas Escrituras, nós vamos romper com essas ideias equivocadas que a gente assume ao longo da caminhada e vamos, então, poder fazer essa diferença na sociedade, na cultura, no mundo em que nós estamos inseridos. Pessoal, perdão pelas minhas... Eu falei bastante, né? Perdão. Mas é que, cara, é sério. Tudo que a gente falou aqui, tanto nas palestras quanto nessa mesa redonda imaginária, não toca em 0,1% de tudo o que seria importante ser falado, entendeu? É muita coisa e coração pastoral, vocês ficam assim, não, mas ele precisa saber de mais isso, ele precisa saber de mais aquilo. Então, eu estou aprendendo a me convencer que a gente não vai dar conta de fechar todas essas portas. Então, a minha fala final, eu vou ler um capítulo curtíssimo pra caramba, é o 4º capítulo da carta de Ogneto. E eu queria que você imaginasse cria essa imagem na sua cabeça, e eu queria muito que isso te estimulasse a viver em missão pelo mundo. Eu queria que isso te estimulasse a ser um discípulo ativo no mundo, na sua vida comum, ok? Isso, a carta de Ogneto é a carta de um cristão no século II, respondendo a um pagão o que é essa nova religião cristã, ok? Então, no 4º capítulo ele fala assim: os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costume. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e especulação de homens curiosos, nem professam, como outros, algum ensinamento humano. Pelo contrário, vivendo em casas gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar, quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles, e cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não um leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas e com sua vida ultrapassam a lei. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, deste modo, lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e, no desprezo, tornam-se glorificados.
são amaldiçoados e, depois, proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus, são combatidos como estrangeiros. Pelos gregos, são perseguidos. E aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. Esse aqui é o cristianismo primitivo que a gente está sendo chamado a viver novamente. Gente, uma das coisas que Jesus tem falado mais comigo, me ensinado e me apertado, e aí eu falo rapidamente. Eu moro no bairro da Vila Formosa, em Campinas, e sou pastor da Igreja Presbiteriana Vila Formosa há 6 anos, iniciando o 7º. Os meus colegas pastores sabem que existem inúmeras outras oportunidades à distância de um telefonema para eu morar melhor, para eu ganhar melhor, para eu viver melhor. Mas eu agradeço muito a Deus, e não sou melhor do que quem mora melhor e ganha melhor, mas falando no meu caso específico, e que daí tem uma aplicação geral. Eu tenho aprendido, agradeço a Deus, por quê? Porque, depois eu estou com o Fusion do Eric, eu falo assim, não, o cara pagou de pobre, está saindo com o Fusion. Mas, não é meu. Mas aí, não que seja pecado também ter. Mas aí o que acontece? O que eu quero dizer é que eu tenho aprendido por meio dessa caminhada com Jesus ali na Vila Formosa, a amar menos a minha vida e gastar minha vida em favor da honra de Jesus, em favor de proclamar o nome de Jesus. Então, uma coisa que eu falo para vocês bem simples, a maneira de Jesus, não do mundo, a maneira de Jesus, amem menos vocês mesmos e usem as suas vidas para glorificá-lo, para apontar para Ele. Amem menos vocês mesmos. E gastem a sua vida como um lápis na mão dele, que ele escreve, aponta, escreve e aponta, escreve e aponta. Não caia nessa de 10 lugares no mundo para você conhecer antes de morrer. É lícito que você vá, só que é o seguinte, a esperança cristã fala que um dia Jesus vai restaurar todas as coisas, vai ser mais bonito. É lícito que você vá, só que é o seguinte, para com essa história, gasta a sua vida para Ele, entendeu? Gasta a sua vida para Ele, sofra por Ele. É isso que eu queria deixar. Deus abençoe. Antes de dar uma palavra final, eu queria indicar alguns livros para vocês. O primeiro, a Bíblia. Primeira Bíblia. Segundo livro do pastor Aloysio, que está ali. Deixa eu falar, se você quer entrar nesse universo para conhecer um pouco mais do tema Cosmovisão, um bom livro de entrada é esse aqui, dando nome ao Elefante, do Saire. Ele é um livro simples de teoria de cosmovisão, mas é um livro, ainda nós temos muito material com o nosso viés mais religioso, tal, mas cosmovisão está sendo uma matéria mais ampliada. A Universidade, por exemplo, Federal de São Carlos tem um grupo de estudos de cosmovisão. Interessante, né? Esse é um livro bem interessante. Um outro que você pode ir um pouquinho mais profundo, fala da história do conceito, do Holmes. Esse do Arthur Holmes, ele vai trabalhar a história do conceito e você vai perceber que esse conceito não nasce exatamente... Cosmovisão já é uma coisa que existe, mas ele foi estruturado como um conceito, especialmente a partir ali dos racionalistas alemães, o Kant, o Fichte, Perdão? Schleiermacher, mas o Hegel e, para nós aqui, especialmente, o Kierkegaard, né? Então, você vai ver que, só para você ter uma ideia de como este conceito ele tem uma aplicabilidade, um ponto de contato muito forte com essa cultura apóstata que você falou, evangelho ele não quer ouvir, mas se você vai por esse caminho. E daí eu acho que a gente pode começar a pensar em uma filosofia cristã. E vocês que são jovens, tá? Eu já fiz a curva, estou fazendo a curva lá e já voltando para a linha de chegada, viu? Mais de 50, né, cara? Então, assim, vocês são jovens, têm que estudar.
E uma coisa que a gente precisa fazer é que o cristianismo precisa também ter uma justificativa filosófica, apresentar uma proposta de mundo, né, para a gente discutir melhor. Eu gosto bastante da filosofia da teoria cosmonômica, do Hermann Doever, e um bom livro de entrada nessa perspectiva é esse daqui, ó, Contornos da Filosofia Cristã, do Carlsbeck. Pode ajudar você a entender que nossa proposta, nossa cosmovisão, é uma forma válida. Nós não precisamos esconder o cristianismo dentro das nossas igrejas. Você vai lá para a sua universidade, os caras falando de Karl Marx, você não precisa achar que o que você tem é menor do que o que eles apresentam. Ao contrário, nosso sistema é capaz de fornecer respostas muito melhores. Respostas viáveis, bem construídas. O cristianismo é uma forma de ver o mundo que de fato apresenta um caminho muito bom para a humanidade. Foi justamente ao abandonar a perspectiva cristã que o mundo degringolou, na minha opinião. Todo mundo precisa ser cristão? Não. Mas o ordenamento social, o ordenamento contemporâneo pode ter mais de cristianismo, como um dia já teve no mundo ocidental. Tá? Como a gente estrutura a sociedade de forma política, a sociedade em si, o trabalho, a profissão, tudo isso pode ser influenciado por um bom cristianismo. A minha palavra é: tenha coragem. Ser forte e corajoso. Que Deus te abençoe.